Bom, gravando, tá. Quero falar um pouco sobre portais. O que são portais? Um portal é algo que você abre e que você não controla o que passa por dentro daquele portal. Imagine o portal como se fosse realmente uma porta que se abre. Quando você abre essa porta, você convida quem está do lado de fora a entrar nessa porta. Bom, você como um ser de intelecto limitado e também de consciência totalmente primitiva, não desenvolvida totalmente, ainda precisa compreender assim o que se passa, precisa adquirir um certo conhecimento a respeito das realidades. Você é totalmente leigo, você não sabe, não faz ideia do que pode vir a respeito e o que pode estar ali do outro lado, né? É como naquela teoria da Floresta Negra, onde na teoria da Floresta Negra é dito que, né, no espaço existem civilizações e essas civilizações elas se escondem porque elas têm medo do que pode vir a encontrá-las. Então todos ficam meio que reclusos. Já aqui, como nós falamos dessa realidade tridimensional, muitas pessoas elas abrem esses portais sem ao menos compreender o que pode estar ali do outro lado. E isso é algo muito complicado, porque do outro lado pode estar coisas boas, porém, dado a realidade dessa dimensão material, a maior chance, estatisticamente, é que do outro lado sejam coisas não muito boas, tá? E o que me leva a crer isso? Quando nós acessamos algumas lendas antigas, algumas histórias de alguns povos antigos, nós sempre vemos que esses povos eles tinham contato com o sobrenatural. E a maioria desses contatos eles eram catastróficos. Eram entidades, né? Muitas vezes escritas como deuses. E essas entidades eram verdadeiros senhores do caos. Eles, por onde passavam, eles causavam um grande rebuliço. E nós vemos durante toda a história da humanidade como que essas entidades, esses seres, eles agem, né, de uma forma totalmente caótica. Então, quando você abre um portal e você convida para dentro de si, né, um ser desses ou uma entidade dessas, a chance de dar ruim é muito grande. Bom, por que eu tô falando isso? Eu, conscientemente ou não, acabei abrindo um portal. E esse portal que eu abri tá muito difícil de fechar. Porque assim, eu gosto muito de ufologia, né? Gosto de estudar ufologia, gosto de... E recentemente, alguns meses atrás, eu avistei algumas naves, né? Eu registrei essas naves. Bom, eu acho que eu dei atenção demais pelo assunto. E agora, né, eu tenho sido constantemente contatado. Agora, esses contatos são sempre contatos de ordem, eu gosto de colocar assim, uma ordem parasitária. Não é um contato que vem agregar algo, melhorar você como ser humano, não.
É sempre um contato que te traz ali alguma coisa, que retira de você alguma coisa, né? Então é muito complicado esses portais que vocês abrem, porque existem aí no universo diversos seres, diversos tipos. Pode nomear como vocês quiserem, o nome não importa, porque é muito difícil discernir o espírito, né? A Bíblia diz que você precisa discernir o espírito, né? Você precisa saber se aquele espírito ele vem de Deus ou não. Como que você faz para saber, né? É meio complicado. Uma das formas, né? As formas mais fáceis é ver se esse espírito ele professa ali Jesus Cristo, como ele reage a isso. E, sinceramente, a maioria deles não reage bem a este nome específico. Então, isso já nos dá algumas dicas, né, de da natureza desses seres. Você pega ali, por exemplo, pessoas que estão ligadas à espiritualidade e você pergunta para elas a respeito de Jesus, você vai ver que 90% ou até mais dessas pessoas, elas têm uma visão mundana a respeito de Jesus. Ah, ele era um cara legal. Ah, ele andava com ladrões. Então, assim, é uma visão distorcida da figura do Messias. De onde que vem essa visão? Será que essa visão ela surge do nada? Por que é tão interessante como que tantas pessoas do mesmo meio elas compartilham a mesma visão a respeito dele? Será que é porque essas pessoas estão sendo influenciadas? Né? Aí entra o papel desses seres. A distorcer a verdade. Porque assim, a verdade ela não pode ser totalmente ocultada. Você precisa colocar mentiras dentro da verdade. Essa é a forma mais correta de você manipular alguém. A partir do momento que você mente descaradamente, aquela mentira ela fica muito óbvia. Então você precisa se infiltrar dentro da verdade. Então, infelizmente, esse é o problema que eu vejo com os espiritualistas e com os espíritas e com toda essa galera aí que diz que contata, né, esses seres de outras dimensões. Eles distorcem a realidade espiritual. Eles colocam o Cristo não como uma figura central, como Logos, mas sim como mais um avatar. É mais um Buda, é mais um mestre. Alguns até se colocam no mesmo patamar, né? Como, por exemplo, o Valdo Vieira, que infelizmente, apesar dele ter umas ideias muito interessantes, ele caía nisso, né? Ele via Jesus de uma forma totalmente mundana, né? E assim, a pergunta que me deixa é o seguinte, tá? A quem interessa tudo isso? Como que você prova um espírito? Como que você sabe que o contato que você tem ali é um contato positivo ou não? Por que a Bíblia proíbe ali você contatar e se comunicar com os espíritos? Para mim é muito simples. É muito difícil saber a natureza deles. É muito difícil. Para nós que temos uma percepção limitada das coisas. E quando você abre esses portais, seja através de meditação, seja através da própria lei da atração, ou seja também através de uso de substâncias, né? Como, enfim, cogumelos, coisas do tipo, né? O ayahuasca. É aquilo. O problema não é o portal, é o que sai de dentro do portal, o que você convida para dentro da tua vida e se você tem o controle sobre aquilo ou não. Será que você tem essa capacidade espiritual, esse poder mental de ter o controle a respeito disso? Será que nós estamos nesse nível? Eu acho que quando se trata de portais, você precisa realmente ter ali um conhecimento muito grande a respeito de tudo que envolve o mundo espiritual e também ter ali uma fé inabalável e realmente estar ali em retidão total. Caso contrário,
vai acontecer que nem aconteceu com o rei Salomão, né? Como diz ali os registros da Kabbalah, né? De que ele foi substituído por um daimon, etc. E que tomou o corpo dele, né? Enfim, fez tudo aquilo, né? Tudo aquilo, aquelas coisas ruins que Salomão fez, na verdade não foi ele que fez, né? Foi essas entidades aí, né? E aí não se sabe certamente se ele foi possuído ou se ele foi substituído, né? Mas o fato é que ele abriu um portal e ele teve problemas, né? Ele era um homem que ele andava com Deus. Então assim, é muito complicado, né? Tomem cuidado aí com esses portais que vocês abrem, porque depois vai ser muito difícil fechá-los. E a sua alma, né? A sua alma, ela vai ser rastreada por esses seres. Eles vão, enfim, fazer de tudo para que a tua vida, né, dê problema e eles vão querer realmente carregar você junto com eles. Então, é assim que funciona. Tenham cuidado com portais, tá? Então, assim, todas essas técnicas que envolvam portais, que envolvam mentalização, visualização, tudo isso, né? E outra, um portal você não abre só, tá? Não é um ritual, não é apenas um ritual que você faz, abrir um portal, não. Um pensamento pode abrir um portal, uma música que você ouve, um filme que você assiste, um conteúdo que você vê na internet, tudo isso são portais, por onde esses seres te acessam, você entendeu? E ali são feitos contratos de alma. Então, tomem cuidado com esses portais, né? Claro, portais ritualísticos, isso daí é problema também. Mas aqui eu tô falando sobre os portais que você abre, às vezes sem nem saber. Você nem querer que você abriu quando você vê você está sendo acessado, né? Então, muito cuidado com o que você consome e o que você permite que te acesse. Porque aquilo que te acessa, tá? Esse aqui é muito grave, tá? Aquele ser interdimensional que te acessa, ele não quer nada senão o teu controle. Ele quer te controlar. E aí você olha o que acontece no mundo, né? Não vamos tirar a responsabilidade do ser humano, mas tem muita coisa que acontece no mundo que é por pura influência deles. Então, gente, cuidado com os portais.